Kiambote kieno kwaeno wonsono alandi yeto amalongi mandinga kikongo tukalavava pasivoto alongoka endinga yeto yatsi ounu tuzolele vova nga wei enitu ya muntu ina yakuba mene wao muna nitu etu muna puto wao a vovelevo e constituição do corpo humano e tu longo que uno kasi a longo quieto kaina kuiza teteko e vingila tukwa vingila pasivoto akala ukimosi una longo ka lundoloka una longo ka kukimosi endingetu longa ye longoka ensinar e aprender kadi wao ova vakalanga ko mutu longanga oyeto pe longo ka tu longo kanga iga to vingila alandi yeto ya longo kieto amalongi mandinga kikongo Papa Garcia, que ambote que yako. Muito boa noite, Mano Garcia. Mano Garcia, muito boa noite. Hoje vamos falar do corpo humano. Vamos falar do corpo humano. E vamos dar um pouco de compasso de espera, porque os nossos estudantes estão um pouco atrasados. Vamos falar do corpo humano. E caso a gente tenha alguém que participou na nossa aula pela primeira vez, teremos a amabilidade de procurarmos recuar um pouco nas nossas aulas para que ele possa entender onde nós estamos. Hoje é o nosso quarto dia de aulas. Enquanto estamos à espera dos nossos companheiros entrarem, nós podemos aproveitar rever um pouco as aulas passadas, para não perdermos muito, para não ficarmos só assim. Boa tarde. Boa tarde, Mano Garcia. É o Mano Garcia? Mano Garcia. Mano Garcia. Consegue me ouvir? Agora estou a lhe ouvir, Mano Garcia. Boa noite, Alô? Mano. Sim, Mano, boa noite. Mano Garcia. Ai, a internet do Mano Garcia está complicada.
A internet do Mano Garcia está complicada. Mano Garcia, consegue me ouvir? Ai. Vamos dar mais só 5 minutos, enquanto estamos à espera dos nossos companheiros. Mano Garcia, consegue me ouvir, hein? Hoje vamos falar da constituição do corpo humano, partes externas do corpo humano. Então, vou começar quando os nossos companheiros entrarem. Eu não tenho preguiça de repetir, né? Sim. Tu. Pelo menos vão apanhar a pronúncia. Tu, cabeça. Tu, cabeça. Cosi, cosi. Atenção à pronúncia. Cosi, nuca. Tsuki, cabelo. Tu, cabeça. Cosi, nuca. Tsuki, cabelo. Polo. Nossa face, tá vendo, né? Polo. Meso. Olhos. Ok. Aqui vou ajudando os nossos irmãos que nos acompanham. Meso é o plural dos dois olhos. Quando estivermos a nos referir de um olho, fica disso. Disso. O plural, meso. Meso é o plural, os dois olhos. O singular, disso. Mabundi é o plural de bochechas. Caso estivermos a nos referir de uma bochecha, bundi, bundi. Mabundi é plural das duas bochechas. Bundi é uma bochecha. Matu é o conjunto das duas orelhas. As duas orelhas, matu. Uma orelha, cutu. Cutu. Cutu, matu. Porque eu não queria diferenciar assim para poder não ocupar muito espaço e depois não dar trabalho aos que nos acompanham, porque as pessoas às vezes aborrecem-se quando o texto é muito longo, né? Então, vou repetir. Polo, meso é o plural, olhos. Caso seja um olho, disso. Mabundi, também as duas bochechas. Caso seja uma bochecha, bundi. Matu é as duas orelhas, os dois ouvidos. Caso estivermos a nos referir de uma orelha, cutu. Cutu. Duas orelhas, matu. O nariz, nzuno. Nzuno. Em algumas variantes do nosso Kikongo, podemos ouvir mbombo. Sim. O nariz também, mbombo. Atenção, para não confundir com bombo. Bombo é calcanhar. Para falar mbombo. Mbombo é nariz. Em outras variantes. Mas, na variante do Mbanza Congo, nzuno. 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 A boca, noa. Noa. Atenção, esse noa, que é a boca, também o ato de beber água, diz noa. Noa. Noa é a boca, beber também é noa. Só para não fazermos confusão. Vamos esperar mais um pouco para não
prolongar muito. Vamos esperar mais 3 minutos. Se calhar ninguém vai aparecer, ninguém justificou, então nós vamos avançar, não é? Porque tem pessoas que estão a nos acompanhar. Não tem problema. Dar mais uns 3 minutos. Pelo menos vamos começar e 15. E, neste caso, vou recuar onde nós estávamos. Recuar. Recuar. Vamos esperar até 15. Prontos, vamos avançar. Vamos falar da construção do corpo humano. Ok, vamos avançar. E eu tenho a certeza que poderemos repetir essa nossa aula na próxima quinta-feira, mas tendo em conta que tem várias pessoas que nos seguem, gostam de aprender
conosco a nossa língua aqui, Congo, então não poderemos deixar esta oportunidade de respeitar também a pessoa que nos segue. Ok. Vamos. Tu, cabeça. Tu, cabeça. Coci, nuca. Tsuki, cabelo. Tu, cabeça. Coci, nuca. Tsuki, cabelo. Polo, face. Meso, olhos. Mas esse meso, quando se trata dos dois olhos, meso é plural. Quando se trata de um olho só, então aí nós dissemos disso de moci, mesomole. Quer dizer, um olho e dois olhos. Disso, um olho. Meso, os dois olhos. Mabundi, estamos a nos referir das duas bochechas. Quando estivermos a nos referir de uma bochecha, bundi, uma bochecha. As duas bochechas mais uma vez. A nossa aula de hoje vamos falar sobre a constituição do corpo humano, só de órgãos externos, as partes externas do corpo humano. Aí nós vamos começar na cabeça. Tu, cabeça. Nuca, coci. Tsuki, cabelo, tsuki. Tu, coci, tsuki, cabelo. Cabeça, nuca, cabelo. Polo, face. Meso, olhos. Quando se trata do plural. O singular, disso. Mesomole. Disso de moci. Mesomole. Mabundi é plural. Duas bochechas. Se for uma bochecha, bundi. Mabundi, duas bochechas. Bundi, uma bochecha. Matu é plural. Duas orelhas. Matu. Se for uma orelha, cutu, uma orelha. Duas orelhas, matu. Nzunu, nariz. Nzunu, nariz. Nzunu. Também eu disse que noutras variantes podemos ouvir chamarem o nariz de mbombo. Mas eu disse também, ao pronunciarmos, para não nos confundirmos, tem uma expressão também quase semelhante ao nariz, que é bombo. Bombo é calcanhar. Nada de confusão. Zunu é nariz. Em outras variantes, também chamam de zunu, mbombo, o nariz, mbombo. Nua, boca. Mas também, esse nua é a mesma coisa quando estivermos a falar de beber. Assim, se eu disser, mana Marta, beba água. E nengua Marta, nua é masa. Masa é água. Nua é beber. Ok. Também, se eu estiver a me referir, o que está aí na sua boca, também eu diria, nengua Marta, ngakiaki uma ekiokio kina muna nuako.
nuaco. Nuá é a boca e também pode ser quando estivermos a beber. Meno. Meno é o plural dos dentes. Meno é o plural dos dentes. Quando estivermos a nos referir de um dente, aí diremos dino. Dino. Dino é um dente. Meno é dentes, é o plural. Lubini é língua. Língua. Lubini, língua. Bacaianua. Bacaianua são os lábios da boca. Bacaianua. Lábios. Bacaianua. Mbombo. Mbombo é queixo. Mbombo. Tsingo, pescoço. Tsingo. 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 Vocês virem bem, esse mbombo que é o queixo, em outras variantes, essa expressão usam também do nariz, só para não fazerem confusão. Eu disse o nariz, um zuno, mas também, por exemplo, na sede provincial do IGE e algumas aldeias da sede provincial, chamam-se mbombo também. Ok. Tem essas variantes. Tsingo, pescoço. Agora, aqui, tulo. Os seios e o peito têm o mesmo nome. Tulo, isso vai depender do contexto. Se estiveres a te referir do peito, é tulo. Também se estiveres a te referir dos seios, tulo. Mas também, quando se trata já de amamentar, aí e muda seu nome, torna de maiene, que são os seios. Mas esta expressão usa-se mais quando estamos a nos referir de amamentar. Agora, para dizer mesmo que seios, tulo. Tulo. Espero que eu não esteja a fazer confusão às pessoas. Agora, costa, nima. 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 Olha, esqueci de colocar aí costelas, mbanzi. Quem está a apontar, pode apontar. Nima é costa, aqui. Nima. Esse nima também pode ser essa parte aqui da mão. Nima coco. Isso também. Nima coco. E aqui costas, nima. Quando estivermos a falar de as duas mãos, moco é o plural das mãos. Uma mão, coco. Coco. Atenção, não fazer confusão também. Tem uma expressão quase semelhante. Coco. Trata-se de macho. Coco. Mas aqui estamos a falar de coco. Uma mão. Coco. 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 Estamos a nos referir do macho, de um cabrito, essa coisa toda. É que é coco. A mão, uma mão. Coco. Coco. Coco é macho. Coco. Coco é mão. Coco. Coco é macho. Congonia. 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 Congonia é este cotovelo. Congonia. Congonia. O joelho, cunguno. 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 Cotovelo, congonia. Congonia. Balanganza é o braço. Coco é a mão. Braço, palanganza. Palanganza. Dedo, lembo.
Mas, ao nos referirmos um lembo, porque que seja dedo do pé ou dedo da mão, é a mesma coisa no lembo, para diferenciar, por exemplo, alguém não esteja a ver e eu estou a comunicar, olha, Mana Marta ou doutor Nicolau, magoei-me no dedo do pé. Vocês não estão a ver, então quero passar essa informação. Tendo em conta que a comunicação, nós devemos ser mais claros para não deixar confusão. Então, eu direi, enengua Marta, idilue que ele mulembo a culo. Tá vendo? Que alejei-me no dedo do pé. Se for da mão, idilue que ele é mulembo a coco. Coco. Eu disse que o plural é moco, coco é o singular. Manzala. Manzala é o plural das unhas. Manzala é o plural das unhas. Mas sim, o singular é luzala. 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 Manzala. Luzala. Manzala é plural. Luzala é singular. Ncumba. Ncumba. Ncumba é umbigo. Ncumba. 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 Luqueto, anca. Luqueto. Luqueto, anca. Anca. Olha, repetido às vezes ncumba. Luqueto também. Malo. Malo. Malo é o plural de pernas. Malo. Malo. Uma perna, culo. Culo. Culo é uma perna. Duas pernas, malo. Malo, que está aí. Malo. Cungunu, joelho. Cungunu. 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 Coxa. To. To, essa parte. To. 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 Lubini ou lulaca é língua. Laca é garganta. Laca é garganta. Laca, garganta. Lubini é língua. Ou lulaca, língua. Chapacani. Chapacani, sovaco. Chapacani. Estas são as partes externas do nosso corpo. E sabemos que há órgãos que eu não posso anunciar, e então as pessoas vão pesquisando e poderão entender. Mas, na verdade, eu sei. Me passou um órgão que eu não coloquei aí, e que não seja órgão ofensivo, podem me fazer a pergunta e eu irei responder. E se eu tiver uma dificuldade em anunciar, então poderei dizer nas próximas vezes. Então, Nengo Marta, Mana Marta, se apresenta. Nanguine Nengo Marta, boa tarde. Boa tarde. Boa noite, Nanguine. Papa Long Gonçalves. O lumbo, que também é luta, lumbo que é uno. Tá vendo? Estás perdoada, mano. Ainda não estamos nas conversas, já? É só um cheirinho. Vamos devagar, vai chegar o momento. Então, mana, por favor, esteve a acompanhar atentamente as partes externas do corpo humano, certo? Certo. Então, a mana pode... Só queria ouvir a pronúncia, né? Porque é importante a mana pronunciar, né? Se calhar está a pronunciar mal, vamos tentar corrigir. Então, vamos, mana. Ntu. Ok. Nkosi. Nsuki. Não. Cosi. Kosi. Ok. Tsuki. Não, Tsuki. Tsuki. Nsuki. Ok.
Espera, mana. Repete sua pronúncia. Espera, mana. Vou repetir. de Tu, capital. tu, tu. Cosi, cosi, cosi. Tsuki, tsuki, Tsuki. tsuki. Cabelo, tsuki. Esta forma que eu estou a pedir para a mana pronunciar é a forma rigorosíssima para pronunciar, né? Sim, porque a mana até pronuncia bem, não tem nenhum problema, é só eu estar um pouco, assim, um pouco rigoroso na pronúncia. E, na verdade, Mano Eduardo Garcia vai nos acompanhando. Se te sentires confortável para seguir, não tem problema, é só o Mano nos avisar. Porque o Mano tem algumas aulas assim um pouco atrasadas, não tem problema. Se te sentires confortável, diga que quero pronunciar também. Sem problema. Então, Mana Marta, vamos, por favor. Tu. Tu. Cosi. Cosi. Tsuki. Tsuki. Ok. Polo. Polo. Meso. Meso. Mabundi. Mabundi. Matu. Matu. Zunu. Zuno. Nua. Noa. Nua. Nua. Noa. Ok. Neste caso, mana, aqui no polo, tá bom. Meso é quando estamos a nos referir dos dois olhos. Caso a gente esteja a se referir só de um olho, então já não é meso, fica disso. Aponte isso aí. Disso. Disso, sim, é um olho. O Singular. plural é que é meso. Ok. Estamos juntos, né, mano? Estamos juntos. Sim, senhor. Mabundi, bochechas. Esse mabundi, quando estamos a nos referir das duas bochechas. Se estivermos a nos referir de uma bochecha, eu não sei se estou a pronunciar bem o português, já, mano. Me perdoa, amor. Eu não vou falar aqui como. Tá bem. Não, tá Sim, no sim. bom caminho. Se estivermos a nos referir das duas bochechas, então fica bundi. Bundi, uma bochecha. As duas bochechas, mabundi. Mabundi. Uma bochecha, bundi. Mabundi. Ok, mabundi é plural, bundi é singular. É singular. Agora, matu, ouvidos. Matu. Esse matu, ouvidos, também é o plural. Se estivermos a nos referir só do quê? De uma orelha, Sim. então aquilo fica cutu. Como é que fica? Cutu. Cutu. Sim, senhor. Cutu. Matu é dos ouvidos, duas orelhas. Matu, duas orelhas. Cutu é uma orelha. Cutu. Nzuno. Mano, nzuno. Nzuno é nariz. Nzuno é nariz. Nua é boca. Mas Nua. também, Nua. mas também esse nua, beber também diz nua. Ok. Sim, é só para tomares uma nota aí. Nua também é beber. Nua é boca, também é beber. Então, mano, vamos recuar um pouco para entrar, porque o objetivo aqui não é correr assim tanto, mas o importante é compreender, não é isso, Mana Marta? Sim. Sim, vamos recuar um pouco, sim. Cabeça, tu. Tu. Cosi. Cosi. Tsuki. Suki. Ok. Agora, pode pronunciar sozinha, Mana. Tu. Ok? Cosi. Sim, senhor. Suki.
Sim, senhor. Mais uma vez, mana. Tu. Ok, Kosi. ok, Suki. ok. E a seguir, Polo. ok, Meso. ok, Mabungi. ok. E se for uma bochecha? Se for uma bochecha, bundi. Ok, well done. E a uma bochecha é bundi. É só tirar Bundi. uma, tá vendo, mano? É só tirar uma. Sim, sim, sim. Bundi. E aí é uma bochecha. A seguir, Matu. ok. E se for uma orelha? Kutu. Sim, senhor. Obrigado, mano. A seguir, Zunu. zuno. 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 Ok. E depois, a seguir, A pronunciação da boca na noa. nua. Noa. Nua, nua, nua. Noa. Ok. Noa. Mas esse nua também é a mesma coisa, beber. E a mano? Sim, sim. Se eu pegar num copo, se a mana me perguntar, esse será, eu acho que agora vamos nos pequenos exercícios desses termos que estão aqui, mana, para não avançarmos só e depois pode-se dar o caso de não encaixar muito bem. O que é que a mana acha? Quero a colaboração da mana. Avancemos para falar todos os órgãos ou paramos aqui e vamos tirando alguns exemplos disso que está aqui. O que é que a mana acha? Podemos tirar alguns exemplos desses Ok. que já... Sim. Caso a mana, se me vires a beber algo e a mana não sabe o que é que eu estou a beber, então a mana dirá o seguinte: é Papa Gonçalves, ngaki uta nua, ngaki uta nua. Ngaki wina é wina te uta, tá vendo outra versão? Essa coisa de ter muitas variantes na cabeça traz problema. E Papa Gonçalves, aqui uta nua, una nua. E Papa Gonçalves, aqui wina nua, Noa. Tá vendo, né? O que é que estás a beber? E eu iria responder, enengua Marta, masa ngita nua. Masa ngita nua. Noa. Enengua, e podes me perguntar, é Papa Gonçalves, ngaki uta una nua. Ngaki una nua. E Papa Gonçalves. Ngaki una Una nua. nua. Enengua Marta, omono masa ngina nua. Omono masa ngina nua. Ok. Agora, se eu quiser saber se a mana furou as orelhas ou a orelha, e a mana diria a seguinte forma: enengua Marta, nga, ekutukuaku, kwazibuka kuina ou kato. Tá vendo, né? Zibuka é abrir. Kutu é uma orelha. Agora, Uma orelha. se eu quiser dizer, se eu pretender dizer as duas orelhas, enengua Marta, e matumaku ngamazibuka mene, tá vendo? E matumaku ngamazibuka mene, vai te perguntar se as tuas orelhas estão abertas. Se quiser saber de uma orelha, ekutukuaku, tá vendo, né? Ekutukuaku. Ngakwazibuka kuine. Se eu quiser saber das duas orelhas, é matumaku, ngamwazibuka mene. Ok. A mana está a apontar, certo? Posso, para não correr. Sim. Para não correr. Formador Gonçalves. Sim, Uma chamada de mano. atenção no chat privado. Uma chamada de atenção no chat privado. Sim. O Garcia está a pedir se podia escrever a frase. Tá no muito chat. Obrigado. Estou distraído.
Mas, Mano Garcia, podes abrir o microfone para falar do jeito que o doutor Nicolau fez? Já, mano, por favor. Assim, como eu estou a dar aula, fico distraído, então, muito obrigado. Agora, gostaria de saber qual é a frase que gostarias que eu escrevesse. Mano Garcia, por favor. Acho que é o que estava a dizer, né? Ngaki una nua. Ok. Enengua, vou escrever aqui. Nengua. Marta. Nga. Kia. Ima. Una. Nua. Mano Garcia está aí. Tenho dificuldade no som de computador. Oh, tá bem, Mano Garcia. Muito obrigado, entendi. Aí está. Então, mano, vou ficar mais atento para prestar atenção no chat. Enengua Marta, ngakia kima una nua. E na língua dos portugueses significa: e senhora Marta, o que estás a beber? Neste caso, não estamos a falar da boca, mas estamos a falar de beber. A resposta será maza, ngina, nua. Maza, ngina, nua. Estou a beber água. Maza, ngina, nua. Oh, sim, Mano Garcia, sim. Mazanguina nua. Agora, o singular da orelha, cutu. Tá aqui, Mano Garcia. Cutu. O plural, matu. Está aqui. Ok. O singular de olhos, que é meso, é disso. Disso. Se colocarmos vai ficar disso, tá vendo? Disso. Nesse caso é esse mesmo, disso. Também atenção, Mana Marta e Mano Garcia, nas nossas línguas, na nossa língua aqui Congo, não duplicamos o S. Sim, por exemplo, e quando está para escrever masala. Não é com S. Desculpa, não é com 2 S, mas é com um S só. Exemplo também disso. É mesmo um S só. Disso é o singular e meso é o plural. Tá aí. Da recuar-se aqui se não temos outras. Ok. Aqui tsuki, ntu. Ok. Meno. Mana Marta, por favor, essa parte agora. Passamos um pouco, depois de termos feito aqueles pequenos exercícios. Vamos avançar. Meno, lubini, bacaianua, mbombo, tsingu. Por favor, Mana Marta. Meno, lubini, ok. Bacaianua. Sim, mana, estás a pronunciar muito bem, não hesite. Estás a pronunciar muito bem, muito bem. Mana, estás a pronunciar bem, não hesite. Estás a pronunciar bem. Bombo. Mbombo. Bombo. Sim, mbombo. Tsingu. Singo. Sim, tsingu. Ok. Singo. Então, aqui no meno é o plural. Se for singular, seria dinu. Dinu é um dente. Dinu. Estamos juntos, mano? Sim. Dinu é um dente. Menu é dentes, é o plural.
Dino, meno. Baca e anua. Agora, se for um lábio só, né? Porque aqui está o plural, né? Baca e anua. Yanua. Lábios da boca. Se for só um lábio, então vai dizer baca. Baca. Mas atenção, essa expressão baca também é a mesma coisa quando significa também prender. Ou pegar. Baca. Esse baca pode ser também prender. Assim, se eu quiser, se eu pretender perguntar, sim, eu ia dizendo, baca, se eu estou para perguntar na Mana Marta se o fulano lhe prenderam ou foram lhe prender, então eu posso dizer, enengua Marta e Papa Afonso nga abakidingue zono. Estou a perguntar se o pai Afonso lhe prenderam ontem. Se lhe prenderam. Baca. Esse baca também pode ser um animal, né? Prender um animal. Engulu ngalo com a baca ngemazono. Sim. Acho que também já falei de zono ontem, hoje, essas expressões. Por isso, no outro dia nós aprendemos essas palavras, porque vamos usar muito. Se eu quiser dizer se a Mana Marta for, ontem prenderam ou pegaram o cabrito, eu posso perguntar, enengua Marta, nga e combo, luacubacangue zono é ontem. Vou escrever. Nengua. Marta, nga, e, combo, lua, cu, ba, canga, e, zono. Tá aí. Enengua Marta nga e combo lua cubacanguezono. Agora, caso a mana ou mano tenham prendido o animal, então aí dirá elo tua cubacanga ezono. Elo tua cubacanga ezono. Sim, fomos lhe pegar ontem. Tua cubacanga ezono. Elo, tua cubacanga ezono. Vou escrever. Elo, tua cubacanga ezono. Este caso seja afirmativo. Se for negativo, não pegaram o cabrito ontem, então vai dizer vê. Ca, tu, ba, ki, din, ngi, ko. Vê. Catubakidingico. Vê, catubakidingico. Não lhe prendemos ontem, não lhe pegamos ontem. Mana Marta e Mano Garcia, por favor, se for uma dúvida, pode escrever na rolagem, aí no chatting, porque não queremos avançar mais. Yeah.
Vamos parar no tsingo, que é o pescoço. É só recapitularmos. Vamos recapitular. Falamos de tu, cabeça, cosi, nuca, tsuki, cabelo, polo, a nossa... tem dificuldade de pronunciar esse termo, é face, né? Face. Em inglês não vai fazer mal. Meso, olhos, ou biço, mabundi, bochechas, ou bundi, Bom, matu, ouvidos, ou kutu, putu. zuno, nariz, nua, boca, ou também beber, né? Nua também pode ser beber. Bebê. Ok, depois falamos meno, dentes, mas se for um dente, dino. Dino. Depois também falamos lubini, que é língua, Língua. bacaianua, que é lábios, Bacalhau. mbombo, que é queixo, tsingo, que é pescoço. Hoje falamos sobre isso. Temos muita coisa à frente, tá vendo? Tem bué. Então, porque se dermos tudo já hoje assim, e vai ficar complicado assim para encaixarmos. Estamos aqui para avançarmos. Por favor, Mana Marta, e se calhar uma pronúncia ou uma dúvida sobre o que nós apresentamos aí. Mano Garcia também, por favor. Mana? O meu problema para pronunciar é os lábios. Bacaianua. Nua. Isso mesmo, esse nome que está a te complicar, mana. Insingo. Quer dizer, quando temos o E na frente... Não é si, é tsi. Insingo. É, tsingo. Insingo. Okay. E a mana, esta forma de pronunciar, esta é a razão que está na base. Alguns jovens ou elementos do norte têm alguma dificuldade de pronunciar os termos, exemplo, biologia. Tá vendo? Tem uma tendência de biologia. É devido da influência das nossas línguas maternas. Tá vendo? Esse tsingo. Então, Mano, por favor. Tem aqui uma opinião. Quer dar um exemplo? Doutor? É só da questão da pronúncia, aí do singo. Em Quimbundo, pescoço quer dizer xingo. Ok. Ou xingo. Yeah. Tá vendo? Mas no Kikongo não existe um xi. O X. Pois, por isso, não, se a gente escreve xingo, quem está aprendendo o Kikongo não vai ler xingo, não vai conseguir ler xingo. Porque ele diz singo. Singo. Então, o Quimbundo diz xingo. É mesmo. Ok, é só isso. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. E também aí, o noa. Cunua é bebê. É bebê, de Quimbundo. Porque o prefixo é que faz aí o infinito. A diferença é... brevemente, vou aprender o Quimbundo, doutor. Fica só calmo. Vou aprender já. Tá. É bom comparar, tá? Okay, vamos fazer. Sim. Pronto, obrigado. É eu que agradeço. Mana Marta, e diga alguma coisa antes de passarmos nos nossos provérbios. Por acaso, essa parte das partes externas do corpo humano é muito interessante. Porque penso que da forma que a gente começou a aula com os verbos e pretérito, os dias da semana, então eu penso que da forma que estamos a avançar, a gente daqui a bocado, mesmo nós em casa, com aquela pequena leitura, a gente já pode conseguir fazer uma frase. Absolutamente, depois, essa é a ideia, minha irmã. Na altura da aula, a gente, se tiver uma dúvida, perguntar ao Papa Long se está correto assim como eu formei a frase. Absolutamente. Nos próximos dias vamos começar a exercitar assim. No meu ver, é aí que eu vou começar a conseguir fazer uma frase
para fazer pergunta em alguém que já fala Kikongo e Muito poder obrigado. responder. É o meu ver. É a Sim, minha sim, maneira mano. de ver. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Mano Garcia não pode falar. Estamos num bom caminho. Obrigado, mano. Obrigado. Mano Garcia não pôde falar e também não escreveu, não tem problema. Agora vamos aos nossos provérbios. Mana Marta, está preparada, né? Mas quem perder a nossa aula, pode ir lá na nossa página do YouTube, vai acompanhar a aula normalmente. Mana Marta, vamos, e o Mano Garcia e o doutor Nicolau, vamos aos nossos provérbios. Primeiro Tá provérbio. Embubuat sala dikabua kile kila mukuma kiakenga kawaya ingi. Vou escrever. Mas a tradução é muito linda. É bua sala di bua kila kila mu kuma kia nga kawa ya ingi. Onde posso encontrar o link para a página do YouTube? Ok, tá aqui Mano Garcia, muito obrigado. Tá aqui a nossa página é Congo Luanda Quilamba. A página é essa, mano. Congo Luanda Quilamba. Vai encontrar todas as nossas aulas e o mano terá a oportunidade de ensaiar, se encontrar alfabeto, toda essa coisa. Mana Marta, estamos o que? A tradução agora. Embubuat saladika bua kilenkila mukuma kiakenga kawayaingi. Lá nas aldeias tem um rato que costuma envelhecer muito. Tá vendo? Envelhece muito, a cauda dele fica muito roçado já. Então, esse provérbio diz: vocês sabem por que esse Mbubatsala aqui, a cauda dele fica assim? Porque ele esquivou muitas armadilhas. Caua é aquilo que, lá nas aldeias, antes de arrumarem as ratoeiras, pegam a mandioca, cortejam assim no meio, e depois procura na área em que os ratos frequentam, pega um pau, espeta, e os ratos vão se acostumar a comer. Depois, o dia que o caçador colocar lá a ratoeira, então os ratos, como estão acostumados a ir comer lá, sem ter nenhum obstáculo, então vão acabar por morrer. Não sei se entenderam. Este rato costuma envelhecer porque esquivou muito essas ratoeiras. Então, moral desse provérbio: para chegarmos à velhice, é preciso sabermos andar. Se não soubermos andar, dificilmente chegaremos à velhice. Mana Marta, está me acompanhar para não estar a falar sozinho, se calhar não está a me ouvir. Oh, my goodness. O doutor está a acompanhar, né? Sim. Posso avançar para outro provérbio? Eu estou a ouvir muito bem. Posso avançar para outro provérbio? Não, que repetisse só o que quer dizer o provérbio. O provérbio quer dizer que na vida devemos saber andar. Porque se não esquivarmos muitas armadilhas, então não chegaremos à velhice.
Vamos para o segundo provérbio. Kuna kwaluaka ko ezulu diabwa. Kuna kwaluaka ko ezulu diabwa. Kuna kwaluaka ko ezulu diabwa. Este provérbio sim, estou a ouvir muito bem. Tá bem. Obrigado, Mano Garcia. Pelo menos eu fico feliz em sabendo que estás a nos acompanhar bem. Una qualuaga co exuludiabua, traduzindo ao pé da letra, onde não chega o horizonte dos nossos olhos, pensamos que o céu terminou aí. Quer dizer, caiu. Então, este provérbio nos ensina a não nos limitarmos, porque quando estamos na nossa zona de conforto, pensamos que assim mesmo o mundo terminou, mas afinal é só o princípio. Ana Marta, entendeu? Não, podia repetir? Kuna kwaluaka ko ezuludiabua, traduzindo ao pé da letra, onde não chega aos nossos olhos, nós pensamos que o céu terminou aí. Afinal, não. Onde não chega aos nossos olhos, pensamos que o céu terminou aí. Agora, moral da história, nós não podemos nos acomodar pensando que aqui onde estamos é o fim do mundo. Não. À frente há muita coisa mais. Então, não podemos nos acomodar. Devemos ir além daquilo que nós estamos a observar. Quer dizer, pensar fora da caixa. Acho que, doutor, me corrija se é isso, né? Pensar fora da caixa. Sim, de forma simples, está correto. Obrigado, doutor. Tinha um provérbio que eu estava para tirar e foi mais, mas pronto. Se bem que já estamos em cima da hora. Embwa una yemalu mole kansi nzila imosikaka kalandanga. Esse é o último. Malumole. É um número. Mole é 2. Sim. Malumaya, desculpa. Malumaya. Malumaya. Maia não é 2. Mole é 2. Maia é 4. Mbwa. Mbwa. Una. Malu. Maia. Si. Zila e Música Calandanga. Ok. Tá aí. O cão tem 4 patas, mas só segue um caminho. O cão tem 4 patas, mas só segue um caminho. Então, para todos que estavam a seguir a nossa página, nossas aulas de Kikongo, chegamos ao fim. E Dr. Nicolau, Mana Marta e Papá Garcia, por favor, você tem alguma questão antes de fecharmos? Mana Marta? Sim. O Mano Garcia já disse que está tudo claro. Mana Marta, tem alguma questão? Não entendeu alguma coisa para me repetir? Não, comigo está tudo bem. Doutor Nicolau, está tudo bem? Sim, eu só queria chamar a atenção aí o Mano Garcia. Provavelmente está a utilizar o computador. Para a próxima vez, se puder utilizar o telefone
ou portátil, vai ter acesso ao som. Porque se for no portátil, no computador de mesa, não consegue utilizar o microfone. Só se tiver um outro dispositivo extra. Porque o computador de mesa não dá acesso ao microfone direto. Aquilo tem que fazer qualquer adaptação aí. Então, ou telefone ou um portátil. É o conselho que eu dou. Do resto, está tudo ocorreu bem. Muito obrigado ao nosso formador. Eu depois vou mandar uma mensagem para começarmos a preparar também a próxima quinta-feira. Muito obrigado, Ele foi doutor. incomodar um bocadinho essa semana com algumas mensagens para prepararmos a aula de quinta-feira. E também para pedir mais uma vez os presentes, a ver se convidamos outras pessoas para vir brincar um bocadinho conosco, conversarem aqui com. Essa é a nossa diversão, bora, tá vendo? Né? Sim, senhor, é verdade. Só uma hora não custa nada. E para todos também que estão nos seguir, quem queira fazer parte das nossas aulas de Kikongo, esse é o nosso hobby. É verdade. Ok, tudo. Obrigado, doutor Massala.